RC16. Aqui você se vê. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita, que vai levando nesse dia bonito de primavera a doutrina espírita até a sua pessoa. Na verdade, eu precisava contar uma coisa antes de iniciar o programa. Eu tenho obtido certas surpresas, como uma pessoa disse para mim algo que me fez refletir. Disse o seguinte para mim, quando falou, você acredita em tudo que faz da doutrina espírita? Eu digo, claro que eu acredito. Você não achou estranho? Eu digo, o que é estranho? É muito racional demais, está tudo certinho, não tem nada de favorecimento, Deus não se intervém, você não fala nada sobre Deus, não discorre. Não é tudo tão arrumadinho? Não existe coisa assim. Eu digo, olha, isso é que me apaixona da doutrina espírita, porque realmente está tudo de acordo com a consciência, com a lógica, com o raciocínio. Só mesmo Deus faria uma doutrina tão perfeita. Por quê? Quem vai te julgar? É Deus? Não. Ou é você mesmo naquela condição? Não, é você mesmo, quando você está de posse do conhecimento ou não, dependendo do estágio que você está. Porque quase tudo se resolve através do ensinamento da reencarnação. Já falamos tantas vezes isso aqui, mas fiquei surpreso de uma pessoa dizer, assim, espantosamente, ou seja, tudo é racional demais, não tem nada parecido com milagre ou qualquer outra coisa, tudo é lógico. Eu digo, isso mostra a grandeza de Deus. E é o que a doutrina espírita pretende mostrar no dia a dia. Como vai, Vecmília? Tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo, senhor. Vamos fazer a nossa introdução aí ao programa. Perfeito. Vamos lá. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras, às 10 horas, ao vivo. Reprises aos sábados, às 15 horas e às terças-feiras, às 19 horas. Lembrando que aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. É você só mandar um e-mail para nós, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E também saudamos o pessoal de Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal 3 da cidade de Três Rios, tá certo? Pode ser visto o programa também pelo Facebook. É só escrever lá em cima tudo que eu vou dizer, tudo junto. TV Cidade de Petrópolis. Pode ser visto também pela internet www.tvc16.com. E agora, então, passamos para a leitura que temos aqui hoje. De um livrinho chamado Hoje, vindo de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. O livro é pequeno, mas a mensagem é muito grande. Mas com certeza que sim. Porque nós estamos e vamos falar sobre a lei de conservação. Perfeito. Né? Então aí é preservação, que é uma forma de educação. Perfeito. A preservação da segurança comunitária contra a violência, atendamos à caridade que lhe evite a eclosão, onde te requisitem a opinião sobre determinado assunto, fala para o bem, esquecendo o mal. Aceita-te como és, com o que sabes e com o que tens, caminhando segundo o limite de teus próprios passos. Não clames por recursos maiores, antes que o tempo te amadureça o raciocínio, a fim de que saibas repartir com os outros as facilidades de tuas próprias aquisições. Guarda a vida simples, de modo a não provocares a inveja destrutiva em determinados companheiros que ainda não possuem suficiente compreensão para te aplaudirem os destaques. É justo sonhes com mais progresso e conforto. No entanto, não procures vantagens aos saltos e nem te acomodes com a clandestinidade capaz de complicar-te os caminhos.
Nas vias públicas, abstente de correr no encalço dos primeiros lugares que talvez te comprometam a própria existência. Responde com serenidade aos que te interpelem sobre qualquer assunto, mantendo tanto quanto possível a disponibilidade de quem deseja ser útil. O mundo vem sofrendo repetidas crises de violência. Sê a paz onde estejas e por mais desafios recebas as rixas e problemas estéreis, dialoga com respeito e bondade, seguindo adiante em teu próprio caminho, sustentando acima de tudo a consciência tranquila com a bênção de Deus. Que maravilha! Maravilha. E, Weckmiller, voltando a completar aquilo que nós comentamos quando abrimos aqui o programa, o curioso é que o senhor Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo, sinceramente, não sei. Mas lá no meio do livro, então, tem uma frase que ele diz assim: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E a pessoa, então, tipo, mas é racional demais, não deve ser coisa de Deus. Deus é transcendente, tem outras coisas. Eu digo, bom, aí eu não tenho palavras para dizer, porque eu também entender que Deus fizesse alguma coisa que não fosse racional, eu não consigo entender. Comecei, nem questionei muito. Claro, lógico. Porque eu falei, é um universo perfeito, as leis são perfeitas. Por que nós teríamos que ter uma crença e acreditar em alguma coisa que não é perfeita, Weckmiller? Foi feito pelo homem. Fica aparecendo milagre, mas não tem milagre, não tem ritual. Não, não tem. Isso é que é o bonito, depende de você, meu irmão. Como depende de mim, depende dele. Exato. Eu sei que isso parece irracional, até você se acostumar e assumir essa responsabilidade, que pesa. Porque aí você não tem nenhum vigia para te prender na hora. Mas você mesmo está gravando o que você fez de certo ou de errado. Então aí... A sua própria consciência... Eu creio que é quando está falando sobre perispírito. Eu não tenho certeza lá no Evangelho. Mas, enfim, vamos lá. Exato. A própria consciência nos acusa. Nos acusa. Perfeito. Então, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, está certo? Já fizemos a primeira parte, a segunda parte, estamos na terceira. O título geral é Das Leis Morais. E estamos dentro deste capítulo, o capítulo 5º, que é Lei da Conservação. Perfeito? Primeira pergunta, e está inserido num subtítulo, Instinto de Conservação. O instinto de conservação é lei da natureza, seu Gama? É claro que é lei da natureza. Se não fosse assim, um animal extinguia o outro. E aí você não teria mais condição de manter a lei de evolução, entendeu? Porque os espíritos são criados simples, ignorantes, atenção, até aí tudo bem. Mas depois vem o complemento da pergunta 132, porém destinado à perfeição. Aí isso significa, então, o seguinte, nós não fomos criados para ser entregue a um demônio ou a um sofrimento eterno, nada disso. Nós fomos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Por causa disso, então, até os animais foi dado um instinto de conservação. Perfeito. Para que ele se conserve, porque se ele não se conserve, vamos dizer assim, se um leão elimina todos os animais da sua época, não tem mais evolução lá. Exato. E ele também vai morrer, né? E só ficariam os brutos. Claro. Não, todos nós temos o seu inimigo natural, com maior ou menor intensidade. Mas a vida está sempre preservada. Isso é coisa de Deus. Porque a lei é tão perfeita, mais uma vez falando em perfeição de Deus, a lei é tão perfeita que você vê na natureza um animal eliminando o outro. E vai assim sempre até chegar ao ser humano, que também elimina animais. Mas é necessário. Claro. Você imagina se nós não nos utilizássemos do alimento do animal e nem da própria planta, que também tem uma forma primitiva de vida, mas tem. Né? E nós dependemos dela. Então, esse instinto de conservação, ele pode ser automático, como acontece nos animais, e pode ser também raciocinado em nós. Nós temos uma parte primitiva e uma parte racional.
Os animais têm a parte toda instintiva. Instintiva. Mas é claro que isso existe. E a lei da natureza não foi criada pelo senhor Allan Kardec ou por quem quer que seja, né? Foi criada por Deus, simplesmente. Todos nós estamos enquadrados ali naturalmente. Perfeito. O senhor comentou aqui sobre a pergunta 132 especificamente. E ela diz o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta: Deus lhes impõe a encarnação a fim de fazê-los chegar à perfeição. Quer dizer, e as pessoas contestam a reencarnação como se isso aí fosse um milagre. Não, não é um milagre. Todos nós temos uma coisa maravilhosa, criada por São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, quando ele começa a comentar com que corpo nós vamos ficar após a morte. Ele fala uma coisa tão bonita, ele vai descrevendo como é que acontece com a planta que para produzir é uma semente apenas, mas só surge um novo pé depois que a semente morre. Ah, sim. Né? Então, ele vai explicando tudo devagar, até que ele chega a um ponto que ele diz assim que há corpos que morrem e corpos que não morrem. Então ele diz, assim como há corpo material, também há corpo espiritual. E mais longe, vai para o versículo 50, isso não é livro espírita, não. Isso está na Isso é a Bíblia. Primeira epístola aos Coríntios. Aí ele vai para o versículo 50 e diz assim, a carne e o sangue não vão para o céu. Ora, São Paulo dizendo que não é a carne, cara, que a gente não vai, isso aqui não vai recuperar. São Paulo, não sou eu. Está na Bíblia, na sua casa. Claro. Abra e veja lá. A carne e o sangue não vão para o céu. Porque não é. Esta carne que está aqui não vai para o céu, nem a do Vecmira. Porém, eu tenho um corpo espiritual. São Paulo chamou aqui porque não conhecia a palavra energia. Então, esse corpo espiritual é o que sobrevive. Perfeito. Ele, São Paulo, então conta nesse capítulo, onde ele fala do corpo espiritual, e depois ele conta também na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, onde ele vai, aí ele fala dos dons espirituais, segunda epístola aos capítulo 12. Então, quando ele diz o seguinte, ele se referindo ao corpo espiritual, houve um homem que, se no corpo ou fora do corpo, não sei, foi ao terceiro céu e viu coisas maravilhosas que ao homem não é dado revelar. Abre o parênteses. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Porque ele não sabia que corpo está, mas sabia que não era o corpo físico. Exatamente. Entendeu? E ele diz, inclusive, que no homem nem é dado revelar. Naquela época não, mas agora nós podemos saber. Isso não é espiritismo, está na Bíblia, mas também é espiritismo. Exato. Porque ensinado pela Bíblia faz parte da doutrina espírita. Claro. E para, através da nossa evolução, nós precisamos passar pelos nossos percalços, redimir nossas culpas do passado para chegarmos a essa perfeição. Maravilha isto. Nossa, mãe. Então vamos lá. Segunda pergunta. Qual o motivo pelo qual Deus, nosso Pai, deu a todos os seres que vivos o instinto de conservação? Deu motivo para eles, já explicamos isso aqui até na pergunta, bem claro. Porque Deus deu até aos animais, aos seres mais primitivos. Você às vezes vê seres quase que unicelulares, mas deve existir também, um devorando o outro para poder sobreviver. É importante entender que isso não aconteceu por acaso, é porque tinha um objetivo na perfeição de Deus, muito mais à frente, assim se mantém uma lei que Darwin explorou muito bem, que é a lei da evolução, sem que uma raça elimine a outra. O ser humano tem que se conscientizar que se nós eliminarmos toda essa ascendência, vão surgir problemas sérios na vida. Exato. Porque uma raça qualquer, você imagine se fosse assim, não houver um meio de combater determinadas coisas provocadas por alguns animais, uma doença, por exemplo. Exato. E aquilo se espalharia rapidamente por todo mundo, até numa peste. Claro. Porque o instinto de conservação está em todos eles. Em todos eles. Primitivo ou não, tá? Lembrando especificamente, né, seu Gama, que a lei da evolução de Charles Darwin foi em 1860. O primeiro livro dos Espíritos foi em 1857, 3 anos antes. E no primeiro antes. livro dos Espíritos, nessa base, a primeira edição, ali já se vê que o que é hoje, na segunda edição, ele passou a
terceira parte, antes era a segunda parte. Não muda nada. Não muda São as nada. mesmas leis. Isso é uma coisa, essa constatação é maravilhosa. O senhor Allan Kardec percebeu a importância dessa revelação que os espíritos faziam, então ele colocou no papel, dizendo claramente que aquilo ali, destacado, como já frisamos tantas vezes. Se você não tem conhecimento da primeira parte, da reencarnação e tal, você vive, vai ser muito feliz, não tem problema. Se não tem conhecimento do princípio espiritual, não tem problema. Se você vai para a última parte, você encontra lá a respeito do suicídio, informações, etc., e outras coisas mais, bom, é importante saber, mas não é indispensável para a sua salvação. Agora, as leis morais são. Com certeza que então, elas sim. permaneceram intactas. Saiu da segunda parte, primeira, foi direto para a terceira. A terceira na no segunda segundo edição. livro. É surpreendente quando você tem, como eu olho em casa uma para outra e digo que só Deus podia inspirar Kardec para fazer isso. Como que alguém naquela época do conhecimento vai se preocupar com lei de conservação e lei de destruição? Se hoje, no século em que nós estamos, no dia de hoje, é a maior preocupação da humanidade como um todo. Como é que a doutrina espírita vem lançar isso? Em 1857, isso não espanta e até dá medo? Exatamente. Dá medo, porque nós estamos destruindo, mas eles avisaram que não pode destruir. Perfeito. Um outro dado estatístico atual. A Europa mantém somente 0,3% de mata. O Brasil está entre 70% a 80% do nosso território é mata. Olha que maravilha. Isso é só um parênteses para vermos como é que nós estamos tratando o nosso planeta. Mas isso é muito bom. Então vamos prosseguir. Não é à toa que a doutrina espírita é o coração do mundo, pátria do Evangelho. O Brasil, coração do mundo. Né? Exatamente. Pátria do Evangelho. E a doutrina espírita veio surgir aqui porque é o único lugar onde haveria compreensão para isso. Porque, convenhamos, lá fora eles estão brigando o tempo todo por alguma coisa que não tem nenhum valor. Não é assim? Exatamente. Se fosse ao contrário, seria, mas não é. Mas não foi. Então, aqui no Brasil, no meio de tantos problemas, tantas raças diferentes, a gente vive numa certa paz. Alguns indivíduos nas grandes cidades abusam dessa paz, mas vamos responder por isso. Ah, mas com certeza, com certeza. Então, vamos prosseguir. Quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, o instinto de conservação não o retém? Não, ele fala sincero, porque na maior parte das vezes. Por quê? Porque ele sabe que a vida de lá é melhor do que a daqui. Só que isso penetrou nele de tal maneira, em tal profundidade, que então o estático muitas vezes sai do corpo e é até difícil de voltar, o verdadeiro estático. Na Índia tem muito disso. Pessoas que sentam, o último que eu li a respeito foi um jovem, aí em torno de 16, 18 anos, que sentou ao lado de uma árvore muito grande. Ela tinha aquele buraco natural, que com o tempo os animais comem aquela raiz, fica aquele buraco. Sentou ali, começou a meditar e já estava assim há 30 dias sem alimento, quietinho ali, sem água, sem nada, e ele vivendo da natureza, só meditando. Por quê? São pessoas que dão muita importância, estão certas, à vida do outro lado. Então, enfrenta situações extremas para demonstrar que a vida continua. Para outros, e pela alegria deles mesmos. Tá certo. Imaginemos só uma coisa, a gente sair desse mundo de provas, de expiações, com dificuldades, com lutas, com sofrimentos, com morte, angústia, tensão, ansiedade, você ir para um local de paz permanente, que você possa inspirar aquele ambiente, esquecendo do que vive assim, você vai querer voltar? O estático não quer. Mas mesmo assim ele é interrompido, porque senão seria um suicídio. Indireto, mas seria um suicídio. Aí ele responderia gravemente. Com certeza. E aí ele ficaria exatamente aqui de novo. Então os estáticos, aquelas pessoas que vivem na Índia, são muito, na Índia e em outras regiões, são muito felizes que vivem só para a meditação, para a reflexão. Perfeito. Que vivem com essa ideia. Eles sabem, de uma forma meio complicada, mas sabem que a vida continua. Eles têm acesso indireto a ela, através de anos de meditação. Mas chegam lá. Exato. Agora me lembrou exatamente lembranças de reencarnações. Ian Stevenson mostrou lá
pelo menos 20 casos sugestivos de reencarnação em que um menino de 10, 12 anos fala assim, olha, eu vivi em tal lugar assim, assim, na Índia, e fala assim, olha, meu pai é esse, minha mãe é esse, tem irmãos, não sei o quê. Foram lá verificar o que aconteceu. Realmente, ele deu detalhes da vida que estava, daquela outra vida. Como é que eles sabem disso? Isso aí mostra especificamente a reencarnação? E mostra também a evolução dele. Esse livro, cujo título é 20 casos sugestivos de reencarnação, isso, foi lançado na segunda edição agora com o nome de Reencarnação, 20 casos. Mas é o mesmo livro, o autor é o mesmo que faleceu, infelizmente, recentemente. Tá? Não soube. Faleceu recentemente, Ian Stevenson. Então, ele deixou uma obra maravilhosa. Para a universidade com a qual ele trabalhava, ele deixou 5.000 casos de reencarnação pesquisados. Alguns com muitas provas, outros com provas, mas não tão concretas. Perfeito. Um trabalho extraordinário. É um ensinamento tão para frente, Weckmiller, que o que acontece é o seguinte, é impossível que aquilo não venha demonstrar uma verdade aos poucos. Mas é um continente que se abre. Claro. E a gente tem que mudar a nossa mente. Quando Emmanuel nos diz que nós vivemos cercados em um mundo de energias, hoje eu posso compreender isso. Claro. Mas como é que São Paulo ia definir o perispírito? Falando de energia, que de fato ele é, mas o pessoal ia dizer, energia, o que é isso? Ele não tinha noção. Não tinha. Então, ele deu aquela explicação muito curiosa, quer dizer, a planta, na hora que vai ser semeada, a gente semeia a planta, a semente morre e nasce a outra. E então fez essa comparação com o ser humano. Tá? A semente morre, nasce o outro. O homem também, a semente é o corpo que morre e a vida continua. Perfeito. Nós temos que fazer um intervalo agora? Temos que fazer o primeiro intervalo, sim. Voltaremos em 1 minuto e daqui a pouco temos que mostrar até um convite que nós vamos fazer, porque o Grupo Oswaldo Cruz está fazendo 60 anos, mas voltaremos em 1 minuto. É só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita e pedimos ao Weckmiller que faça o início de uma propaganda aí. Exato. Por que essa propaganda que eu vou pedir ele para fazer? Porque o grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz está promovendo, então, um teatro, vai ser mostrado aí na tela daqui a pouco. Então, nesse teatro, e que ele vai dar as datas e tudo mais, dar uma noção da doutrina espírita, vai isso consta do romance Renúncia. Então, o grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz fará no dia 26, 60 anos.
E então esse convite, que já vai aparecer aí na tela, se Deus quiser, daqui a pouco ela está lá. Exatamente. Tá? Baseado na obra psicografada pelo Chico Xavier, o livro Renúncia, e vale a pena ir até lá ver. Nós vamos fazer isso e vamos tentar entrevistar uma pessoa antes do dia 26, fazendo novamente uma chamada. É um livro muito bonito e o Vec Miller pode agora anunciar os dias, Vec Miller. Perfeito. Então, o grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz é a Rua General Marciano Magalhães, 339, no Morém, tá certo? E dia 26 terá a primeira sessão às 18 horas e a segunda sessão às 20 horas. E é exatamente Renúncia, é o título, baseado na obra de Chico Xavier, psicografada por ele. Tá certo? É do Espírito Emmanuel. Emmanuel. Tá? Muito bom. Os ingressos. É muito interessante. Podem ver que não vão se arrepender. É muito bonito. Exato. Tá? Os ingressos podem ser adquiridos na secretaria lá do Centro Oswaldo Cruz, tá? Da Fraternidade. E também pode ser lá na Livraria Espírita, ali na Rua Alencar Lima. Tá certo? Só procurar lá a dona Ildaleia, Rua Alencar Lima, 35, loja 2. Tá certo? Okay, ou pode estar, então, inclusive, lá. Ele está mostrando também, está tudo bem. Então tá ótimo. Perfeito. Então vamos prosseguir então com as nossas perguntas. Com o nosso estudo. Diante de um perigo iminente, o pressentimento, por vezes, se manifesta. O pressentimento pode ser aviso do espírito protetor? Nem sempre de um espírito protetor, a gente não sabe, mas de um espírito amigo, tá? Que nos alerta, então, dessa necessidade. Por quê? Porque tem muita gente que a gente não sabe. Eu tive uma oportunidade interessante como essa, quando um oficial militar falecido, numa determinada reunião, deu uma orientação para mim muito interessante, não importa aqui agora, mas eu fiquei surpreso porque ele sabia de fatos que eu não sabia. Certo. E foi numa reunião mediúnica que ele veio simplesmente, me deu essa orientação muito importante naquele dia, tão importante que eu custei para acreditar que nós estávamos recebendo aquela informação, mas depois se considerou como ela absolutamente exata. A gente pensa que está sozinho, né, isolado de todo mundo, mas estamos cercados por espíritos. Perfeito. Né? E a gente não percebe, graças a Deus. Já imaginou você perceber que estaria permanentemente sendo vigiado? Então Deus é perfeito, não faria uma coisa dessa como de fato não fez. Estamos cercados, mas eles estão num outro estágio da matéria. Você vê as ondas do meu pensamento? Não. Você vê as ondas de pensamento dele ou as suas ondas? Ou você está vendo que isso aqui é uma emissora de TV. Você está vendo as ondas da emissora de TV, ou de rádio, ou de telefone, ou da informática. Olha, tudo isso demonstra que nós vivemos num oceano de ondas. E entre essas ondas tem a onda do perispírito daquele irmão que está presente ali. Ou às vezes até um pouco distante, mas querendo ajudar. Perfeito. Então muita ajuda acontece nessas circunstâncias, né? Nos animais e nas plantas existirá, então, uma espécie de instinto de conservação que atua evitando o que lhes é nocivo até mortal? É exatamente. Então, se ele não existisse, uma raça eliminava a outra. Sim. E aí, chegando-se a esse ponto, você não conseguiria ter uma lei física perfeita, que foi demonstrada que é a lei da evolução. Hoje é ciência pura, né? Então você sabe como acontece. Ainda ontem eu recebi no meu celular algo muito interessante. Uma macaca mesmo, viveu muitos anos num zoológico. Ali não diz quantos anos. Diz apenas que ela já está desanimada da vida, velhinha, queria morrer. Então, ela estava ali triste, caidinha, não sei o quê. E um tratador dela, vamos dizer, 30, 40 anos atrás, já não sei quanto tempo, que ela não morre. Então, chegou perto dela, começou a conversar com ela e acariciando. Ela custou para reconhecer nele. Quando reconhece, ela abre aquele bocão típico, mostrando todos os dentes para ele, de felicidade, e passa a passar a mão no rosto dele, como dizer, grande amigo. Não falava,
mas Exato. pelo amor, pelo carinho que ela dirigia, ele se abraçou com ela e ela veio beijá-lo, sabe? Imagina. Vem beijá-lo, aquele bicho beijando. Por que acontece isso? Porque os animais também sabem que o fim está chegando. Muitos desses animais se afastam para poder, vamos dizer assim, desencarnar em paz. Desencarnar Né? em paz. E a evolução, então, se fez. Porque Deus é perfeito. Por que nos daria uma vida só e depois dava para o diabo? Que coisa de louco, cara. Como pode? Não pode, Como se pode imaginar? Deus faria... Estou criando o Vecmira, mas esse vai para o inferno. O Gama também vai para o inferno. Mas aquele outro lá, aquele eu vou salvar. Não tem é lógica. assim. O racional é esse. Mesmo que o meu irmão ache que é racional demais, mas infelizmente é assim. Ou graças a Deus, felizmente. Perfeito. O senhor falou aí de um vídeo, eu também vi. É uma senhora, aliás, era um casal que existe na África, lá, eles trabalham lá com chimpanzés, outros tipos de macacos também, animais, logicamente, e ela tratava-os e criou um círculo De amizade. E ela foi para libertá-los novamente, porque já estavam curados. Eles saíram da gaiola, subiram à gaiola e um deles fez uma coisa inacreditável. Ele não queria ir. Olha que interessante. Aí a senhora que os acolheu, o que fez? Chegou perto, simplesmente ele deu um grande abraço e olhou para... e foi. Seguiu o instinto. Olha que interessante. E lembrando bem, o animal, ele não tem uma alma como nós. Então, de acordo com a doutrina espírita, aí é espiritismo puro. Ele é um princípio inteligente que vai mudando em sucessivas encarnações, progredindo, desde o ser unicelular até atingir o nosso estágio. Então, ele vai evoluindo em determinados momentos, como, por exemplo, sai e deixa de ser um princípio inteligente e passa a ser espírito. Aí as reencarnações não começam na Terra de hoje, mas em outros planetas que depois são recambiados para a Terra. Perfeito. Que beleza, né? Perfeito. E daqui iremos para outros planetas muito bom, sem violência, sem guerra. Sem nada. Realmente uma maravilha. Não tem como dizer que está tudo errado. Aí é a pessoa que me encarnou isso, mas como? É tudo tão perfeito, não é coisa do homem criado para... Não, foi criado pelos deuses. Porque é perfeito, você acha tão perfeito que é coisa de Deus. Claro. Ele custou para cair em si, é verdade. Tá Entendeu? certo, perfeito. Então, já vimos que sofrimentos voluntários, sem finalidade útil para homens e animais, devem ser evitados. Deveremos preservar-nos daqueles que nós prevejamos ou que nos ameaçam? Bom, mesmo esses que nos ameaçam também têm que ser eliminados. Porque, por exemplo, se temos uma praga, precisamos eliminar aqueles seres. Faz parte da natureza. Em algum momento houve uma intervenção no meio deles. Ou eles, por sua vez e por natureza, veio para o meio humano. Certo. E aí houve até a época das pestes, etc. Então, é justo eliminá-los? Sim, para que o sistema permaneça sem que haja uma distorção. Ele invadiu a nossa vida inconscientemente, porque ele não tem a consciência nesse nível, então ele começou a espalhar a doença, como foi na Europa, né? Exato. No passado muito remoto, quer dizer, há séculos. Então, depois daquelas pestes 1500. terríveis, se descobriu o que era, afastou o animal. Não eliminou totalmente, mas afastou e a vida voltou a ser. São estágios da vida, assim como hoje a ciência olha estarrecida, né? Quando o princípio da evolução, aqueles seres monstruosos que eram os dinossauros, né? Mas eles já tinham determinada noção, que se percebe hoje pelo estudo, a forma como eram o alimento, as circunstâncias de que eles morriam. Tinham uns que matavam, tinham outros que não matavam. Desde aquela época já tinha esse problema de alimentação. Perfeito. Me lembrei agora exatamente 2 períodos onde houve esses tipos de situações. Em 1500, 1550 mais ou menos, tivemos a peste negra. Isso. Passada pela pulga do rato, não é isso? Isso. E
recente, todos sabem, o vírus Ebola, vindo de alguma coisa situada na África. Não estou acusando, tá? Mas simplesmente explanando, porque deve ter vindo exatamente dali e criou-se uma situação muito grave. Está hoje controlado, mas não eliminado. Controlado, exatamente. Hoje nós temos o Aedes aegypti aqui dentro do Brasil, que está havendo mutações, mas uma hora ele vai sossegar. Pode achar. Isso, beleza. Se para evoluirmos termos que morrer, por que nos preserva a natureza de meios de conservação? Exatamente isso. Então, existem os meios de conservação e os meios de destruição. Então, a natureza prevê também, porque é criado por Deus, é lei divina, que alguns escapes para que nem todos morram. Certo. Então, por exemplo, eu me recordo da gripe espanhola de 1917. Isso, exatamente. E na cidade de Alegre morria muita gente. Mas minha avó, ela assim contava, ela pegou os filhos, deixou todos dentro de casa, brincando só dentro de casa, com mais ninguém, sem nenhum toque, cuidando muito da higiene, e ninguém saía de casa. Ali naquela família ninguém morreu. Ninguém morreu. Entendeu? Então, sempre a natureza provê dessa ou daquela maneira. E eram 10 filhos, hein? Nossa, Por isso, foram os meus tios, praticamente todos falecidos. Então, em algumas circunstâncias, a espiritualidade fornece às pessoas que são responsáveis, ou porque aquele espírito vem com uma missão importante, para que ele possa contribuir para a evolução também. Pois é. Então, aí nós vemos na pergunta 705, seu Gama, que diz assim, por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Olha, eu anotei uma frase, a terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Interessante. Mas pega a pergunta 729 e vê o que diz aí, já que você chegou lá. 729. Vamos lá. Olha, a pergunta é a seguinte. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Exatamente, porque tem que haver um equilíbrio. Você não poderia ter uma lei chamada lei de conservação que explodiu o planeta de gente, né? Claro. E lei de destruição. Então, essas duas leis da natureza, que são leis morais, leis de Deus, elas trabalham dessa maneira. Então, apesar de toda a maldade dos homens, nós ainda não intervimos nessa natureza, nessa lei da natureza, de forma a destruí-la. E aí a gente vai ficar com um problema infernal, porque não teríamos condições de cumprir-se essa lei. Tá? A gente verifica então que Deus atua mais próximo do que parece, mostrando-nos o caminho. Então, para que a destruição não aconteça antes do tempo. Isso é importante. Entendeu? Exatamente. Então, a destruição não pode acontecer antes do tempo. Perfeito. Tem um tempo certo para acontecer. Vejam que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial se destruiu muita coisa. E hoje nós temos armas atômicas. E Chico Xavier chegou a dizer para a gente que isso quando ele fez o programa na TV Tupi. Isso, em 1971. Ele fez o programa, então, consultado se a espiritualidade disse algo a ele, ele disse, olha, Emmanuel tem dito que se, nos próximos 50 anos aproximadamente, se a humanidade não se autodestruir fisicamente, porque espiritualmente nós vamos continuar existindo. Sim. Então, se houver isso, vai ser um atraso terrível. Mas se não houver, virão surpresas extraordinárias que o homem nem sonha no que vai acontecer. Imagina que coisa maravilhosa. Ontem houve aqui, ontem eu vou citar um fato, porque apareceu na televisão e hoje repetiu no noticiário. O quê? As pessoas falando que agora, para calcular a inflação, não se vai usar mais o telefone e outras coisas que estão completamente superadas. Por exemplo, aquela fita de gravação, lembra a gravação de cassete? O que houve com aquilo? Gente,
A lei de evolução, não tem como, você não tem como reter. Aquilo ficou para o passado, foi ruim, não, foi o que pôde ter naquela época. Exato. Né? Se você pegar aquilo hoje e tentar fazer, você fica maluco. Não, a evolução é assim. Voltaremos a comentar sobre isso aí, mas temos 1 minuto agora para fazer a nossa propaganda e vamos lá. Voltaremos em 1 minuto. Até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Enfoque Espírita. Vamos então analisando cada vez mais, mas se você tem alguma coisa para falar antes disso. Temos ainda 2 perguntas. Mas eu gostaria de hoje, porque nós não fizemos da última vez, que eu pudesse fazer aqui o comentário a respeito dos núcleos espíritas. Tá bem, tá certo, ok. Eu peço perdão de não ter feito da última vez, mas se você, meu irmão, achou simpático a doutrina espírita, interessante de conhecer o espiritismo, que tem um aspecto científico, filosófico e religioso, são 3 aspectos, então, como é que você pode conhecer isso? Sem se filiar à doutrina espírita, é só para ter conhecimento. Então, se você quer isso, é possível, desde que você more num local distante de um centro espírita, porque a ideia não é criar centro espírita. A ideia é levar a doutrina para você conhecer. Por que isso? Não é um absurdo? Não. A doutrina espírita nos diz claramente que não é necessário ser espírita para se salvar, não. Qualquer um dos senhores, um protestante, um evangélico, um muçulmano, a pessoa que não crê em nada pode estar muito bem, até muito melhor do que muito espírita após a morte. Né? Só precisa, para isso, que ele faça o estude para saber como é que funciona. Então, como nós não estamos aqui para fazer a fundação de centros espíritas, veja bem, aqui eu preciso ler. Se você mora no meio da serra, em Rio Bonito, no Vale das Videiras, Caxambu, Carangola, Nogueira ou Pedro Rio, e tiver de interesse de conhecer a doutrina espírita, numa reunião que não é mediúnica, portanto não vai haver intervenção mediúnica na sua casa, entre em contato com o telefone que nós vamos dar daqui a pouco, e então irá uma pessoa lá, vai verificar se você tem condição, uma sala razoável, etc. Coloca-se uma mesa, algumas poltronas ali, algumas cadeiras. Isso. Então uma pessoa irá, sempre uma comissão de 3, no mínimo 3 pessoas, irá à sua casa, um vai fazer o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, o outro vai fazer o comentário, o outro vai presidir a reunião, e ao final tem água fluidificada e o passe, que é a imposição das mãos, pedindo que todos tenham saúde. Só. Excelente. Mas para ter isso, você tem que telefonar para um amigo nosso, Antônio Carlos. E o Antônio Carlos, eu vou dar o telefone logo em seguida, entrará em contato, você entrará em contato com ele. Tá? Então vamos lá. O telefone do Antônio Carlos, 2235-2370. E também 2237-3194. Repito esse último. 2237-3194. Telefone, entre em contato, ele vai à sua casa, tem espaço, pode fazer. Não precisa comprar móveis nem coisa nenhuma. Os móveis da casa mesmo. É uma reunião em que se estuda o Evangelho, nada mais. Perfeito. Mas, evidentemente, o Evangelho também contém leis importantíssimas, tá? Perfeito.
Então é isso, vamos continuar então agora. Vamos. Pergunta: como explicar para o leigo o unânime temor da morte? Pois é, explicar o temor da morte significa o seguinte: demonstrar às pessoas que a vida continua. Por isso, quando tem um bom médium, o que é difícil, porque as circunstâncias da vida as fazem com que a gente se apegue muito ao materialismo. Então, o médium, ele precisa ser uma pessoa que se policie muito intimamente para não errar. Então, se veja cercado de bons espíritos. Esses bons espíritos, então, vão dar informações sobre os desencarnados, tá? Sem nenhum interesse, porque não pode ganhar nada da gente que seja útil, né? Para o encarnado, posso dar um presente físico ou não, ou para um parente dele. Mas para um desencarnado, vou dar o quê? Se não amor, né? Então, em função disso aí, a coisa se avança. O homem, evidentemente, quer prolongar a vida dele, para poder ele mesmo cumprir a tarefa. Todos nós temos isso. Por isso que aquele que antecipa o seu desencarne passa por um gravíssimo erro. Inimaginável a punição, autopunição. Autopunição. Por quê, Vecmília? Veja bem, a vida foi a única coisa que veio de Deus para mim, por intermédio dos meus pais. Né? Perfeito. Se meus pais também não quisessem, não teria, mas eu precisaria de seres humanos para ter a vida. Eu ia precisar do espermatozoide do papai, do óvulo da mamãe, como a ciência explica hoje. Então, para que a evolução continue, é necessário que haja essa tarefa de manutenção da vida, apesar de existir duas leis que, por serem exatamente leis espirituais, tá? Então elas são leis que uma não agride a outra, a lei de conservação e a lei de destruição. O homem não conseguirá destruir tudo, mas vai chegar a uma situação em que a vida vai ficar verdadeiramente insuportável. Vamos ver um exemplo que está acontecendo? Na China, sabe, eu tenho um parente que vai sistematicamente à China por problema de negócios. Então ele me diz que é muito interessante lá na China, em alguns locais eles vendem uma garrafa. E que quando você abre e bota no nariz, o que ele vende? O ar puro. O ar puro. Ali dentro comprimidos. Então tem muito ar ali comprimido e você fica respirando para poder favorecer o seu pulmão, devido ao excesso de poluição. Então se vê que efetivamente as duas leis conflitam, senão chega aquele ponto que não tinha. Você se lembra do fog londrino? Aquilo era uma coisa parecida com o russo aqui de Petrópolis. Não fazia tanto mal, tá? E continua existindo. Mas aquilo que é resultado da poluição, isso aí pode acabar com a vida sim. Então tem que haver um equilíbrio entre a lei de conservação e a lei de destruição. E esse equilíbrio, por ser de Deus, ele vem de uma forma ou de outra para nós. Tá? Me lembrei agora especificamente, quem desce para o Rio 6 horas da manhã, mais ou menos, ao chegar na estrada, perto dos túneis, aqui do contorno, você vai ver toda uma parte cinzenta em cima da cidade do Rio de Janeiro. Aquilo chama-se poluição. E o interessante, seu Gama, que na pergunta 707, tem uma explicaçãozinha. Eu me permito fazer isso. Ela diz o seguinte: para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. Olha que interessante. Para justamente haver esse equilíbrio com relação à conservação e à preservação. Tem pessoas que têm tantos imóveis que não conseguem vivenciar, estando por prazer neles, porque são tantos para se modificar aqui no exterior, em outros lugares. Afinal de contas, se aprende a uma conservação financeira daquilo, mas sem aproveitar em si mesmo aquela oportunidade. Quando se tem tantos bens assim, quanto bem se pode fazer, né? Mas a pessoa esquece isso, pensa nas coisas materiais, até ela descobrir que um dia que a vida continua do outro lado, mas aí já é tarde. Por um acaso,
tenho pessoas amigas nos Estados Unidos, e faleceu recentemente um senhor com 98 anos, riquíssimo, muito rico. E ele falou assim, mas o senhor só viveu e tem uma casa? Eu falei assim, é lógico. Para que eu vou ter duas, se o senhor vai morar só numa? É exatamente o que o senhor acabou de dizer. Morou aquela casa, foi dos pais, ele morou na casa até os 98 anos de idade. Olha que maravilha. Mas vamos lá. Qual a diferença entre instinto e inteligência nos atos dos seres vivos? Há certas coisas em que o senhor Allan Kardec, que era um professor, portanto, ele escreveu com muita perfeição. Perfeição. Se me permite ler, claro. Com certeza. Eu vou começar aqui porque eu mesmo separei em casa, encantado com esse ponto, para demonstrar. Então, estudando aqui, aonde isso, o bem e o mal, capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, então o senhor Allan Kardec fala de uma coisa muito interessante. Ele diz assim, preliminarmente, estudando-se todas as paixões e mesmo os vícios, vê-se que as raízes de umas paixões e outros vícios se acham no instinto de conservação, instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina sem o contrapeso do senso moral. Aí o instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria, claro. Então, isso aqui é interessante. Vecmília, você poderia ler bem devagar aqui o instinto e a inteligência daqui, tudo que está grifado aqui por mim nos meus estudos. Perfeito. Pode você mesmo ler, eu vou comentando. Então, olha aqui, olha, a Gênese de Allan Kardec, tá certo? Cita o capítulo, por favor. Capítulo 3º, perfeito? E lá tem um subtítulo dizendo o instinto e a inteligência. Qual é o número aí? Instinto e inteligência. Tem número? O número 11 deste capítulo, 3º. Capítulo dividido em títulos para estudo. Isso. Vamos lá no 11, vamos analisar. Qual a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde acaba um e o outro começa? Será o instinto uma inteligência rudimentar ou será uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? Aí nós comentamos. Então, Kardec está procurando fazer a distinção. Distinção, vamos com calma, pode comentar também você mesmo. Perfeito. Tá, né? E eu vou intervindo. O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Veja bem, então pelo instinto de conservação que está dizendo aí, é automático, é algo automático que você não sabe como acontece. Mas desde qualquer lugar tem um instinto de conservação. Isso é interessante. A gente não pensa nisso, mas olha, você vê quando, por exemplo, você vê um animal, uma baratinha, animal não, um inseto, dependendo de uma barata, mas se ela vê que você pegou um chinelo, ela sai disparada para um lugar qualquer. Instintivamente ela sabe que você está caçando ela para matá-la. Se ela traz doença, não tem nada de errado. Mas é da natureza. Então esse instinto de conservação vai acompanhar o homem sempre. Perfeito. E a gente vê, inclusive, esse instinto muito mais nos animais. Quando a cachorra tem filhotes e o cachorro ou outro cachorro chega perto, o que ela faz? Ela rosna mesmo, mostra os dentes, fala assim, olha, não chegue perto da minha prole. O carinho é tão grande que nos animais extremamente primitivos, os dois instintos ainda se confundem. Exato. Você vê, por exemplo, no escorpião. Uma coisa curiosa no escorpião. Mas ele, então, a fêmea do escorpião, ela começa a ter os filhotes. Mas se os filhotes correrem, passar na frente, na boca dela, ela come. Ainda é tão primitivo o instinto de vida ali que ela não consegue. Mas então nascem 6 ou 7, come 1 ou 2, o resto vai embora. É curioso. Você vê como o instinto de conservação vai surgindo. Você vai para os leões, os animais maiores, a mesma coisa acontece. Exatamente. Leia mais um pouco, Kardec. Ok. Nos atos
instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente, que a flor se abre e fecha alternadamente, conforme se lhe faz necessário, que as plantas trepadeiras se enroscam em torno daquilo que lhes serve de apoio, ou se lhe agarram com as gavinhas. É pelo instinto que os animais são avisados do que lhes é útil ou nocivo, que buscam, conforme a estação, os climas propícios, que constroem sem ensino prévio, com mais ou menos arte. Segundo as espécies, leitos macios e abrigos para as suas progênies. Vejam que é absolutamente perfeito. Quer dizer, é instinto. Depois, com um determinado ponto, o animalzinho que vai continuar a vida dele. Vamos falar de um animal maior, né? Vamos falar de um leão. O leão tem os filhotes, a leoa fica uma pera protegendo os filhotes. Exato. Então, quando os filhotes já atingem um determinado ponto, ela sai com eles, fica olhando, enquanto eles aprendem a caçar. Depois, já sabe, vai embora, eu vou continuar minha vida. Exatamente. É o instinto de conservação dos filhotes. Dos filhotes. Se manifesta até nos animais e também muito mais no ser humano. Então, a lei de destruição e a lei de conservação estão presentes aí, para comprovar, então, que são leis divinas mesmo. Divinas. Senão, um animal já tinha sido extinto. E alguns já foram, realmente. Né? Exato. Não estão fazendo tanta falta assim, mas a gente não sabe. Mas, infelizmente, existem às vezes... raças de animais que talvez, quem sabe, teria neles a cura do câncer. Exato. Por ação do homem, não é isto? Vamos mais rápido, Vecchio, então, tá por bom. favor, senão o tempo não dá. No homem, no começo da vida, o instinto domina com exclusividade. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos que toma o alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo, tais ainda o piscar das pálpebras, para moderar o brilho da luz e respiração. Me permita, Vecchio. Não, eu não quero passar para ver, só quero que você leia isso aqui por causa do tempo. Esse texto aqui que está no 12. Por favor, Tá no certo. capítulo 12, em itálico. Exato. É tão perfeito que só podia vir dentro da doutrina espírita. Perfeito. Vai lá. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Um é livre, o outro não o é. Veja que perfeição. É o Sr. Allan Kardec mostrando e demonstrando a importância da vida, de como se conserva a vida, dentro de duas leis, a lei de destruição e a lei de conservação. Nós estamos falando hoje da lei de conservação. Conservação, né? exatamente. Mas o nosso tempo também concluiu, esgotou-se. Nós temos então aí que Perfeito. fazer o encerramento. Vamos lá? Então, gente, lembrando que no dia 26, lá no grupo Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, teremos um teatro, que é Renúncia. Tá Nós certo? voltaremos a 26. falar disso no próximo programa. Exatamente. Então, gente, um abraço ao pessoal de Três Rios e Paraíba do Sul. É só acessar o canal 3, TV Cidade Três Rios. E o programa é às 10 horas, às quartas-feiras, ao vivo, sábados às 15 horas e às terças-feiras às 19 horas. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Obrigado, Vecchio. E o Chico Xavier deixou uma linda frase para nós, que nós tomamos aqui
como princípio para o programa, que diz o seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC 16. Aqui você se vê. Você quer economia? O que você precisa? Tá aqui. Melhor preço? Só no Bramil. Banana d'água quilo, R$ 2,99. Cenoura, pepino preto, repolho quilo, 99 centavos. Uva Itália 500 gramas, R$ 13,99. Suco Tampico, frutas cítricas 2 litros, R$ 6,95. Batata congelada palito lá 2 quilos, R$ 16,98. Filé de peito de frango congelado quilo, R$ 8,58. Linguiça para churrasco Aurora quilo, R$ 9,79. Bramil. Qualidade e melhor preço que ninguém pode vencer. Conheça uma nova Chevrolet, uma nova linha, uma nova tecnologia. Chevrolet, uma escolha de destino. Auto Imperial Petrópolis, Coronel Veiga 732. Telefone 2249-9650. Auto Imperial Itaipava, BR 040, quilômetro 64,5. Telefone 2221-8444.